Minha família se mudou para Cransville, uma pequena cidade rural, logo após meus 12 anos. Alugávamos uma casa de tijolos no fim do caminho de terra, rodeada por hectares de floresta. Eu adorava aquele lugar. Os campos verdes eram uma grande mudança, comparados ao pequeno apartamento onde morávamos. Entre os vizinhos, havia uma garota da minha idade, chamada Joana, que também era recém-chegada, e apesar da minha timidez, nós naturalmente nos tornamos amigos. Joana e eu passamos a maior parte dos dias em junho, explorando a cidade de bicicleta. A gente adorava assistir aos novos filmes em cartaz, ou simplesmente ler livros na biblioteca de Cransville. Embora Joana gostasse de ficção como eu, preferia desenhar. Durante nossos passeios, ela frequentemente pegava o caderno de desenhos de sua bolsinha. Ela começava a desenhar aquilo que tinha chamado sua atenção. Joha era inteligente, muito criativa e tão gentil, que ela deu uma chance ao garoto tímido que eu era. Diferente dos jovens extrovertidos da cidade, Joha não era só minha melhor amiga, mas minha única amiga em Cransville. No entanto, anos depois, eu penso que nunca deveria tê-la conhecido. Quanto mais eu envelheço, mais percebo o quanto a memória é injusta. Ela pode ser amarga e terrivelmente cruel. Algumas das minhas lembranças felizes começaram a se apagar e ficar turvas, como uma fotografia que vai desbotando com os anos. Mas os momentos tristes ocupam cada vez mais espaço e meus remorsos permanecem intactos. Joha me ligou certa manhã, avisando que não estava bem e que a mãe queria que ela ficasse em casa. Passei o tempo vendo televisão e lendo um romance. Mas essas duas atividades não conseguiram me distrair, porque tudo o que eu queria fazer era sair, respirar o ar fresco e sentir o sol aquecendo minha pele. Quando esse sentimento ficou difícil demais de ignorar, subi na minha bicicleta e comecei meu passeio solitário por uma estrada de terra. Logo me arrependi da minha escolha. A estrada parecia mais longa desta vez, porque eu estava sozinho. E quando eu estava prestes a dar meia volta, notei algo estranho pelo canto do olho. Eu parei e lancei um olhar para as grandes árvores que estavam bem à minha direita. Foi então que encontrei uma passagem profunda na floresta. Olhei para o caminho com incredulidade, pois era a primeira vez que o via. Johan também nunca tinha mencionado isso. Durante nossos passeios anteriores, ele tinha passado completamente despercebido aos nossos olhos. Ainda não entendo por que desci da bicicleta ou me aproximei dele. Não avancei por curiosidade, mas por um estranho impulso magnético. Mesmo assim, o desconforto aumentava cada vez mais. A cada passo que eu dava, apesar de tudo, continuei avançando. E o fato de caminhar, esmagando as raízes que saíam do chão, no meu caminho, não ajudava em absolutamente nada. A atmosfera da floresta era estranha, dava a sensação de que tudo estava perfeitamente calmo, calmo demais. Apenas o barulho dos meus passos parecia perturbar o silêncio. Acabei chegando ao final do caminho. Então me deparei com uma casa tão decadente que só um milagre poderia mantê-la de pé. Ela estava cercada por capim alto, por arbustos cheios de grandes espinhos e pela era subindo, junto com cobras, na fachada externa. A maioria das janelas estava danificada. Algumas tinham rachaduras tão finas que pareciam teias de aranha, enquanto outras não passavam de uma coleção de vidros quebrados. Várias fileiras de telhas faltavam no telhado afundado, e a camada de tinta branca na fachada agora tinha se tornado cinza. A julgar pelo estado negligenciado da casa, estava claro que ninguém morava ali há muito tempo. Ao me aproximar da varanda decadente, fui invadido por uma súbita euforia. Nunca senti uma alegria tão intensa e infinita. Sentia que algo incrível me aguardava lá dentro e estava ansioso para descobrir o que era. No momento em que coloquei a mão na maçaneta enferrujada, um leve som agudo veio dissipar a névoa que havia se instalado na minha cabeça. Eu imediatamente congelei, assustado demais para ousar me mexer. Então, prendi a respiração e foi nesse momento que ouvi novamente aquele barulho. Mas de forma mais clara, parecia um rangido, como se fossem passos sobre um assoalho envelhecido. O som vinha do outro lado da porta. Arregalei os olhos ao sentir a maçaneta girar sozinha sob meus dedos. Isso bastou para me tirar daquela sensação de transe. Eu pulei da Porsche e corri o mais rápido que pude, meu coração batendo forte contra o meu peito.
Desviei dos obstáculos, voltei para a bicicleta e pedalei com força até em casa, sem parar. Não contei sobre minha aventura assustadora quando meus pais chegaram do trabalho. Poucas horas depois, sabia que eles ficariam irritados se soubessem que bisbilhotei outra casa. E eu não queria ser punido pelo resto das férias. 2 dias depois, Joá se recuperou do resfriado. Quando contei para ela sobre minha tarde na floresta, ela me olhou incrédula e empolgada, enquanto o trovão começava a roncar acima de nossas cabeças. Mostre onde é, custe o que custar. Declarou ela com entusiasmo. Se a gente sair agora, tenho certeza de que vamos voltar antes da chuva começar. Olhei para ele, surpreso e perturbado com seu pedido. Não posso voltar lá. Já visitei toda a cidade e nunca vi isso. Se eu for sozinha, vai me levar uma eternidade para encontrar o lugar. Você está falando sério? Perdeu a parte assustadora da minha história? Johan sorriu para mim, sem nenhum traço de condescendência no olhar. Eu conseguia ver que ela não acreditava em mim. Tenho certeza de que era só um barulho normal e você confundiu com algo sinistro. Não foi isso. Johan, senti a maçaneta girar sozinha. Talvez você só pensou que sentiu. Lembra da última noite na minha casa quando achou que o galho na janela era o braço de um fantasma? Ou quando vimos aquele filme de terror e você teve pesadelos por uma semana? Ficou desconfortável, né? Eu respondi com um pequeno sim. Ela sorriu de novo. Comecei a me sentir idiota, embora odiasse admitir. A verdade é que, às vezes, minha imaginação tendia a dominar minha razão. A gente não precisa ficar muito tempo. Eu só quero dar uma olhada e talvez fazer alguns esboços. Sem me dar uma única chance de responder, eu teria começado a pedalar com determinação. Eu o segui e o conduzi com relutância. Até o caminho que eu tinha descoberto no dia anterior, eu já me arrependia de ter falado sobre tudo isso com ele. Eu tinha dificuldade em acompanhar o ritmo da minha melhor amiga entre as árvores. A sensação de magnetismo especial que senti antes foi substituída por uma apreensão sufocante, que me dava essa impressão de que meus pés pesavam 1 tonelada. Tentei me convencer de que Joa estava certo, que imaginei o estalo e a maçaneta se movendo sozinha, mas não adiantou. E no momento em que finalmente chegamos em casa, eu tremia da cabeça aos pés. Vamos, anda logo. E eu murmurava, não estou me sentindo bem. Eu vigiava enquanto Joa rabiscava no caderno. Cada minuto era desconcertantemente lento. Apesar da temperatura amena, eu continuava tremendo, enquanto as gotas de chuva começavam a escorrer pela minha pele. Olhei para o céu com desdém, sonhando em estar em uma livraria lendo um livro. Ou então confortavelmente instalado com pipoca em uma poltrona no cinema. Já está quase pronto, a tempestade está chegando. Quando olhei para ela, um sentimento de pânico me invadiu imediatamente. A porta da casa estava aberta, revelando um interior na penumbra. E eu tentava gritar com a voz trêmula. Cada parte do meu corpo gritava para eu fugir o mais rápido possível. No entanto, eu não conseguia dar nem mesmo um único passo. Mesmo quando o barulho de estalos, que já me era familiar, começou a vir da casa escura, eu fiquei olhando para a porta, paralisado. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Nesse instante, vi uma mulher sair das sombras. Mesmo querendo esquecer, acho que a imagem horrível daquela mulher vai me assombrar até o fim dos meus dias. Seus longos cabelos negros arrastavam pelas tábuas da varanda decrépita, com fios cheios de nós, do tamanho de um punho. Uma asa grande e rasgada cobria seu corpo frágil. Esta última estava coberta de mofo e manchas. Não saberia dizer a cor exata dela, mas parecia uma espécie de marrom acobreado. Suas mãos nodosas tinham dedos longos e tortos. Suas veias eram protuberantes. E sua pele fina e transparente dava a impressão de que se abriria, se fosse sequer tocada de leve. Mas o que mais me aterrorizou foi o rosto dela. Estava deformado por uma expressão de ódio, como se eu tivesse acabado de fazer algo imperdoável para ela. E saliva tinha se acumulado em seus lábios, sem cor, o que dava ao seu sorriso um ar selvagem, quase animal. Os olhos vermelhos da mulher queimavam com uma fúria indescritível, enquanto ela me encarava com um olhar gelado. Ela foi até a varanda e seguiu para as outras ervas. Movendo-se de modo ameaçador, controlei-me para não gritar.
Ela já estava perto o suficiente para que eu percebesse o que era claramente sangue seco debaixo das unhas amarelas e frágeis dela. Eu quis dizer a ela que nunca mais pisaria na propriedade dela, que eu iria embora e nunca mais voltaria se ela aceitasse me deixar ir. Mas em vez disso, fiquei parado em silêncio enquanto olhava para o rosto furioso e sem compaixão dela, se aproximando cada vez mais de mim. De repente, uma mão agarrou minha camiseta e me puxou para trás. Corra! E num piscar de olhos, começamos a correr debaixo da chuva que agora caía forte. Chovia tanto que o chão ficou escorregadio e enlameado. Por quê? Você abriu a porta? E eu gritava em um tom de pânico. Eu não sei. Me respondeu Yoha com a voz trêmula, como se estivesse prestes a chorar. Eu não pretendia fazer isso. De repente, estava com a mão na maçaneta e... Joa tinha acabado de tropeçar em uma raiz. Às vezes, quando eu não conseguia dormir e nada me distraía, lembranças horríveis invadiam minha mente. Eu fecho os olhos e ouço o barulho que fez a cabeça de Joa quando ela se chocou contra uma pedra coberta de musgo. Mas, acima de tudo, do silêncio que se seguiu a esse barulho horrível. Joa. Senti um enjoo quando o virei e vi sangue escorrendo da cabeça dele. Os olhos de Joa estavam fechados e o peito dele subia e descia fracamente. A cada inspiração, tentei desesperadamente acordá-la, até tentei carregá-la. No entanto, logo percebi que o corpo imóvel dela era pesado demais para mim. E, enquanto isso, os sons persistentes de passos se aproximando de nós continuavam a ecoar. Eu preciso ir buscar ajuda, prometo que vou voltar para te buscar. Sussurrei baixinho, lágrimas caíam enquanto escondia o corpo de Joa sob um arbusto denso. E então, corri até minha bicicleta e pedalei o mais rápido que pude até minha casa. Estava suado e molhado de chuva. Quando finalmente cheguei em casa, com a voz embargada pelo choro, chamei minha mãe, que por sua vez chamou a polícia. Em minutos, vários policiais estavam em frente à nossa casa. Obviamente, ninguém acreditou em mim. Os dois policiais a quem eu contava minha história eram tão estoicos quanto meus pais chocados. Sentados ao meu lado no sofá, eles pareciam apavorados com o que eu estava contando. E eu perdi toda a credibilidade. Quando eles me pediram para levá-los lá em cima para encontrar o caminho que levava à casa velha, eu não conseguia encontrar. Não importava o quanto eu procurasse, o lugar havia desaparecido de forma inexplicável. Naquela noite, eu não consegui dormir. Obviamente, eu não parava de ouvir os gritos dilacerantes que a mãe de Joa tinha dado. Ao saber do seu desaparecimento, eu ouvia o nome de Johanna sendo gritado pelos outros vizinhos, enquanto eles procuravam por algum sinal dela na floresta, em vão. As buscas duraram semanas, e toda vez o resultado era o mesmo. Eles nunca encontraram Johanna. Mudamos um mês depois. Segundo minha mãe, era um novo começo, mas eu levava comigo meu luto e culpa onde fosse. Eu me culpava pelo que aconteceu com Joa. Ainda me sinto culpado até hoje. Sempre me pergunto como teria sido nossa vida. Se eu nunca tivesse conhecido Johanna, talvez ela tivesse crescido e se tornado uma artista famosa. E eu certamente teria me tornado algo diferente da casca vazia que sou hoje. Muitos anos se passaram desde aquela tarde traumática. E eu passei cada um desses anos me odiando e me arrependendo. Penso nela o tempo todo e em não ter conseguido salvá-la. Mas acho que agora posso consertar as coisas. Porque um pouco mais cedo esta noite, senti vontade de dirigir e fui até Cairnsville. As coisas não tinham realmente mudado por lá, exceto que a maioria das lojinhas tinha sido substituída por grandes redes. A biblioteca municipal foi reformada e agora há um supermercado onde era o cinema. Enquanto seguia pelo caminho de terra até minha antiga casa, notei algo que pensei nunca mais ver. A passagem havia reaparecido. Minha própria existência me enoja, abandonei todos os sonhos e esperanças. Trabalho em um lugar que eu odeio e não tenho nenhum amigo. Não tenho mais medo de andar na floresta. Mesmo que a mulher horrível certamente esteja lá, sua fúria infernal não pode ser pior do que a dor insuportável que eu suportei todos esses anos. Espero encontrar minha melhor amiga exatamente onde a deixei. Como Fidji naquela época, esperando pacientemente que eu cumprisse a promessa que fiz a ela antes de deixá-la. Desta vez, não vou partir sem ela. Acho que preciso seguir esse caminho sozinho. Eu não acho que alguém vai conseguir me encontrar. Mas não se preocupe, estou pronto para enfrentar o que me espera.
E se algum dia você também se encontrar em um caminho cercado por floresta, certifique-se de olhar entre as árvores. Talvez você encontre o que eu achei lá. Mas acima de tudo, não cometa o erro que eu cometi. Pois pode ser que a mulher horrível decida levar você também.